Olá, continuando com estes vídeos de embasamento teórico, explicações, coisas que são muito importantes para o embasamento das nossas práticas, que eu gostaria muito de falar sobre elas, mas que não dá, né, para a gente ocupar o tempo da nossa prática com elas. Então eu deixo aqui gravado esse vídeo, vou fazendo isso todas as semanas, e vocês vão assistindo no melhor momento, tá? Mas com bastante atenção, porque tudo que está sendo colocado aqui tem total relação com a nossa prática. Semana 3, o corpo em alongamento. Começo com um poema de Alberto Caeiro. Não tenho pressa. Pressa de quê? Não tem pressa o sol e a lua, estão certos. Ter pressa é crer que a gente fosse adiante das pernas, ou que, dando um pulo, salte por cima da sombra. Não, não sei ter pressa. Se estendo o braço, chego exatamente onde o meu braço chega, nem um centímetro mais longe. Toco só onde toco, não onde penso. Só me posso sentar onde estou. E isto faz rir como todas as verdades absolutamente verdadeiras. Mas o que faz rir a valer é que nós pensamos sempre noutra coisa, que vivemos vadios da nossa realidade e estamos sempre fora dela, porque estamos aqui. Então, o que isso tem a ver, né, com a nossa semana, com o nosso tema, com o alongamento? E eu queria começar então falando um pouco sobre isso. Não ter pressa é uma espécie de um reconhecimento dos ritmos da natureza. Não tem pressa o sol e a lua. Não dá para ir adiante das pernas ou saltar por cima da sombra. Não existe um tempo do corpo, existe um movimento da natureza. Mas nós estamos constantemente fora desse tempo, como ele diz aqui, vadios da nossa realidade. Toco só onde toco, não onde penso. Só me posso sentar onde estou, só posso estar onde estou. Meu braço só alcança onde alcança, não onde penso. Né? Essas coisas vão nos dando essa ideia. E isso é tão óbvio, né? Quando a gente lê dessa maneira, mas no dia a dia a gente insiste em fazer diferente. Né? A gente insiste em estar vadios dessa realidade. Quando a gente se dá conta disso, de que eu só posso estar onde estou, de que se meu braço só alcança onde alcança, de que o meu corpo só entra naquela determinada configuração e não outra que eu imaginei, né? Quando a gente se dá conta disso, algo da ilusão se desfaz, né? Essa ilusão de que algo deve ser de outra maneira porque eu quero, porque eu desejo, né? Quem é esse eu que quer? Né? Quem é esse eu que quer? Esse eu que quer, ele gera ilusão, gera afastamento, gera frustração. Nos afastamos, né, dessa realidade, nos afastamos desse tempo do corpo, desse espaço. E isso tem muito a ver com o nosso tema da semana, tem muito a ver com o alongamento, tem muito a ver com a nossa possibilidade daquele momento, que não quer dizer que ela vai ficar ali estática para sempre, mas essa é a minha realidade agora. Então, ou eu mergulho nessa realidade, ou eu continuo apartado dela, distanciado dela, numa ilusão que vai me gerar frustração. Tá? Então, vamos falar do alongamento. Esse corpo em alongamento ele vem depois da semana do corpo em movimento. O movimento é uma forma um pouco mais grosseira de acessar esse corpo de sensações. O alongamento já é um pouco mais refinado, mas de qualquer maneira, seguimos com a mesma intenção: acessar este corpo de sensações. E assim, nós vamos também compondo elementos da construção de um asana. A gente não está falando muito de asana ainda, mais para frente a gente vai falar nisso. Mas a gente está compondo esses elementos. Corpo de sensações, o movimento, o alongamento, tem outros. Vamos falando disso daqui a pouco. A gente reúne tudo isso dentro do asana. O asana reúne tudo isso num único, né? Uma única sensação.
São muitas coisas, muitos aspectos importantes para abordar sobre o alongamento. Vou falar vários deles, enumerando. Então, primeiro, o alongamento requer uma espécie de confiança do corpo, né? Por mais estranho que pareça, o nosso corpo precisa confiar que nós, ou esse aspecto do eu, não vai fazer nada que possa prejudicá-lo, né? Esse eu que quer, esse eu que deseja copiar uma imagem, né? Esse eu, ele às vezes coloca o corpo em risco e o corpo tem seus mecanismos de proteção. O corpo tem um instinto de sobrevivência e de preservação da sua integridade, né? Então, quando a gente vai passando do nosso limite por querer atingir uma determinada imagem, uma determinada posição, o corpo entende isso como uma agressão e se retrai espontaneamente para se proteger. A retração é justamente o contrário do alongamento. Então, na intenção mental, né, de ir mais longe, na intenção de alongar mais, na intenção de fazer mais correto ou melhor, a gente desperta um gatilho que coloca o corpo em retração. Tá? Então, muita atenção se isso acontece. Estamos justamente no oposto do alongamento. Ponto 2. O alongamento requer permanência. Existe um tempo necessário, as coisas nem sempre são instantâneas, né? Não basta se colocar ali na postura e tudo já está acontecendo. Não. Existe um tempo, existe um processo para o corpo começar a entender que ele está num ambiente seguro, que ele pode se descontrair, ele pode se desfazer das suas proteções, ele pode se abrir. E aí o alongamento pode acontecer. Para isso, a permanência requer conforto, porque se o corpo está desconfortável, ele vai se sustentar com seus mecanismos de proteção, de retração. O corpo e esse conforto, né, ele se encontra com alguns ajustes e arranjos que vão sendo feitos pelo corpo, muitos deles espontâneos. Então a gente move um pouco o corpo, tem movimento no início, para encontrar qual é essa posição, alinhamentos, relaxamento do excesso de esforço, entre outras coisas. E quando a gente encontra esse limite, né, quando estamos no limite e não além dele, isso deveria ser fácil de permanecer, porque só é difícil, só é sofrido permanecer quando a gente passou do limite. Quando a gente não vê a hora de voltar de uma postura, de um alongamento, é porque passou do ponto, a gente não está no ponto que deveria ficar. Quando a gente está no ponto que deveria ficar, é fácil permanecer. Tá? É fácil permanecer. Permanecer no limite da postura, então, ponto 3, né, esse limite, sobre o limite. Permanecer no limite da postura não significa que nós mantemos esse limite estaticamente, ou esse limite ele vai ficar ali enrijecido. Mas esse limite se desloca à medida que o corpo permite o alongamento, à medida que o corpo se abre ao alongamento. Micromovimentos de avanço na postura vão acontecendo. Então, isso é importante. Não precisamos ir além do limite, porque esse limite se amplia naturalmente quando ficamos sobre ele, né? Quando estamos no limite, o limite naturalmente se amplia e eu não preciso ir além. Aliás, eu não devo ir além dele. Se eu for além, o corpo se retrai. E aí eu não estou no alongamento. Se estendo o braço, chega exatamente onde meu braço chega, como diz Alberto Caeiro, né? Chega exatamente onde meu braço chega, mas cada vez chegará um pouquinho mais longe. Tá? Isso é importante. 4. O alongamento é um percurso e não um ponto. Ele é um caminho, ele é um percorrido, não é um ponto. Ou seja, a gente procura alongar o corpo de uma determinada cadeia muscular de uma forma mais ou menos homogênea, né, de toda aquela cadeia, ou de todo aquele segmento do corpo, sem que uma única parte chame demais a atenção, sem que um ponto chame demais a atenção. Né? Às vezes vale até afrouxar um pouco essa parte
que está ali, né, chamando tanto atenção, para que as outras também possam entrar em alongamento. E assim a gente vai buscando uma espécie de alongamento um pouco mais homogêneo, para a gente poder perceber o caminho do alongamento. Qual é o caminho do alongamento? Qual é esse percorrido? Né? O alongamento não é em pontos, pontos de dor, pontos ali que roubam toda a minha atenção. Não, o alongamento é um percurso. Né? Se forçamos demais, então, em um único ponto, a gente não é capaz de perceber esse caminho. Sobre o alinhamento, então, ponto 5. Pequenas mudanças, né, na posição do corpo, elas podem produzir efeitos muito diversos. Por exemplo, quando a gente está na postura da pinça, Paschimottanasana, flexionando o tronco lá para frente. Se os nossos dedos dos pés apontam para cima, é uma coisa. Se a gente deixa os pés caírem, porque talvez seja mais fácil, né, e eles apontam para fora, isso muda o efeito, muda a cadeia muscular, muda o caminho do alongamento, muda a sensação. Né? Talvez seja o caminho mais fácil, mas não significa que é a melhor opção. Tá? Então, ir pelo caminho mais fácil nem sempre é a melhor opção. É importante que a gente entenda o que essas pequenas mudanças de posição, estou dando o exemplo dos pés, mas isso pode ser também observado na posição da cabeça, na posição dos ombros, posição das escápulas, posição do quadril, né? Várias, dos joelhos, várias. Como elas podem interferir, às vezes a gente vai acomodando o corpo porque é mais fácil e a gente consegue chegar mais perto daquela imagem idealizada, mas a gente está deixando de lado algo importante quando faz isso. Bom, ponto 6. O alongamento inclui movimentos mais amplos em um primeiro momento, mas em seguida, quando a gente está atingindo o limite, quando estamos próximos desse limite do corpo, os movimentos que vêm a seguir, eles são pequenos, são sutis, são micromovimentos. E a gente precisa aprender a perceber esses micromovimentos, né? Quando a gente está lá no limite, debruçado sobre o limite do corpo. Muitas vezes, esses movimentos, eles são movimentos de deslizamentos internos, como os músculos se deslizando sobre os ossos, a pele se deslizando sobre os músculos. Né? Então a gente precisa reconhecer a existência desses deslizamentos e desgrudar pele, desgrudar músculos, reduzindo a resistência que eles oferecem, né? Desgrudar, permitir esses deslizamentos. E com isso, mesmo estando no limite, observar esse limite se deslocando. Quando o limite se desloca, a gente se desloca junto. Não fica para trás, mas também não toma a dianteira. Né? A gente vai se deslocando junto. Há alongamentos, né, item 7, sobre a questão da atividade e passividade. Alongamentos onde nós nos mantemos mais passivos, deixando a gravidade exercer seu papel, como num relaxamento. Né? Alongamentos onde relaxamos e a gravidade exerce seu papel. Mas há também alongamentos onde ativamos certas partes do corpo e a gente busca uma espécie de oposição de forças, né? Como no espreguiçamento. Então, uma parte, uma torção, imagina, o quadril vai para um lado, o ombro vai para o outro, uma oposição de forças, produzindo um alongamento daquilo. Então, o corpo não está simplesmente, passivamente entregue à gravidade. Às vezes, essa força da gravidade não é suficiente, né, para a gente alongar efetivamente o corpo. É preciso agir com um pouco mais de intensidade, ou às vezes agir até mesmo contra a própria gravidade, né, antigravitacional, e produzir ativamente essa oposição de forças e deixar o alongamento acontecer. Mas a gente precisa prestar atenção, porque então, né, em uma única postura, em uma mesma postura, a gente pode ter uma parte do corpo em ação e outra parte em relaxamento, como nesse exemplo da torção.
tem uma ação no quadril, tem uma ação nos ombros, uma atividade acontecendo, mas a área alongada, a musculatura em torno da coluna, a musculatura peitoral, a musculatura abdominal, lombar, dorsal, tudo isso está em alongamento relaxado, né? Existe uma parte ativamente produzindo, né? Produzindo a oposição, produzindo atração, enquanto que a área alongada, né, ela vai buscando permanecer no maior relaxamento possível, para desconstruir tensões, desfazer contrações, colocar o corpo nessa condição de permitir, né, a sua abertura, o seu, a sua soltura, tá? A relação do alongamento com a respiração. Então, item 8 do que eu tenho colocado aqui. A relação do alongamento com a respiração. O alongamento ele minimiza tensões corporais. Então, imagina que nós temos uma musculatura respiratória, como na caixa torácica, por exemplo, músculos entre as costelas. Existe uma tensão, esses músculos têm uma tensão. Então, tônus. E quando a gente vai alongando, quando a gente faz as posturas de alongamento dessa parte do corpo, por exemplo, né, isso vai possibilitando uma redução dessas tensões, uma redução dessas resistências corporais, possibilitando uma maior amplitude dos movimentos respiratórios. Por outro lado, a respiração aprofundada, ela pode agir sobre a área alongada, potencializando, facilitando, intensificando a abertura, o alongamento e a criação desses espaços internos. Então, ao mesmo tempo que uma postura de alongamento vai minimizando, reduzindo as resistências, né, da área alongada, respirar mais profundamente também vai ajudando no próprio processo de alongamento. Por fim, o alongamento não é uma sensação que fica só durante e só enquanto o alongamento está sendo executado, né? O efeito do alongamento persiste no corpo, fica na memória do corpo, mesmo depois que a postura é desfeita, né? E qual é o efeito do alongamento que fica então na memória do corpo? Que sensação é essa? Se a sensação persiste, se ela continua, e nós estamos devidamente concentrados e não distraídos, é natural que a nossa atenção se desloque para onde aquela sensação nos atrai, né? A sensação atrai a atenção, como uma metáfora que usei recentemente do imã, né? Como se essa sensação fosse uma espécie de imã que atrai a nossa atenção. Então, nós precisamos deixar a atenção num certo estado de concentração, né? Não estamos dispersos, não estamos pensando em outras coisas, mas estamos ali devidamente focados no corpo, mas sem focar em nenhuma parte específica do corpo, deixando a atenção ali livre para se deslocar pelo corpo, atraída pela própria sensação. Então ela se desloca espontaneamente. E por fim, eu quero trazer um conceito de prana e de vayu nessa linguagem do yoga. Um conceito que normalmente se aplica ao pranayama, mas que ele pode se aplicar também nesse nosso momento, porque envolve percepção e envolve movimento. Normalmente associado ao movimento respiratório, mas não só. O vayu é o elemento ar. Então, vayu literalmente é ar. Mas o princípio do elemento ar é o seu movimento. O princípio do elemento ar é o movimento. Movimentos respiratórios ou movimentos das nossas funções vitais, por exemplo, são manifestações de vayu no corpo. Os movimentos, qualquer tipo de movimento, próprios movimentos voluntários, manifestação de vayu no corpo. Tá? Prana é a sensação, ou a nossa capacidade de perceber esses movimentos, é a percepção. Não é o movimento em si, mas é a sensação, é a capacidade de perceber esse movimento. Às vezes,
os movimentos, eles estão interrompidos por excesso de rigidez, né? Então eu vou tentar fazer um alongamento, ou eu vou tentar observar um movimento respiratório. Esse movimento simplesmente não acontece, porque existe um excesso de rigidez, existe alguma coisa que impede esse movimento de acontecer. E isso, na linguagem do yoga, é um distúrbio de vayu. O movimento não existe. Mas tem casos onde o movimento existe. Não tem distúrbio de vayu, mas nós não percebemos, não temos sensibilidade suficiente. E isso é um distúrbio de prana, tá? Eu não vou entrar em grandes detalhes sobre isso agora. Vamos ficando com esse conceito já iniciado por aqui. Voltaremos a ele. Mas é importante que a gente já comece, então, a ter consciência disso. O movimento está acontecendo? Tá, o movimento parece estar acontecendo. Eu posso tocar, eu posso olhar, o movimento parece estar acontecendo. Mas eu sinto aquele movimento acontecendo? Talvez eu não sinta. Talvez eu sinta, tá? Então, começar a diferenciar o que vale para a gente agora é começar a diferenciar a existência do movimento da percepção que eu tenho daquele movimento, tá? Para a gente ir refinando cada vez mais a nossa capacidade de percepção, para a gente ir sentindo, percebendo, sensibilizando o nosso corpo e perceber cada vez mais as coisas menores, os micromovimentos, os deslizamentos, a interação com a respiração e outras coisas mais que vão sendo trazidas mais adiante. Muito bem, é isso que eu queria trazer nessa semana, Semana do Corpo em Alongamento. Espero que isso contribua para o entendimento das práticas e fico à disposição se tiverem questões relacionadas com isso. Obrigado.